A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, uma igreja que prega a palavra de Deus, que os irmãos umam uns aos outros, uma igreja que leva a palavra de Deus para outras pessoas, mostrando que a salvação está em Cristo Jesus. A Igreja Presbiteriana de Lages fica ali na rua Fausto de Souza, número 383, no centro de Lages, do lado do Seja. Nossas atividades principais são aos domingos, às 9 horas da manhã, o culto e logo depois a escola dominical, e o culto à noite às 19 horas. Na escola dominical nós temos classes para crianças, adultos e jovens e adolescentes. E também temos outras atividades durante a semana. Você é convidado para estar junto com a gente. Daqui a pouco nós vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos orar. Mas antes de fazermos isso, nós vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Estamos aqui hoje para orarmos e pedirmos a graça de Deus e buscarmos a Deus através da sua palavra. Nós vamos estudar um versículo da sua palavra. E eu quero convidar você para orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nesse momento nós podemos parar do nosso dia a dia, podemos parar para ouvir a tua palavra, Senhor Deus, meditar nela e pensarmos sobre como o teu amor e a tua verdade é grande, Pai Santo. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale conosco. Quero te implorar que o Senhor fale com as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que estão me assistindo, estão nos assistindo. Que o Senhor as abençoe, Pai Santo, que o Senhor dê entendimento a elas, que o Senhor fale ao coração delas. O Senhor esteja acalmando aqueles que estão agitados, que o Senhor esteja consolando aqueles que estão tristes, que o Senhor esteja firmando os passos daqueles que estão trôpegos, Pai. Abençoa-os, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lá na Igreja Presbiteriana de Lages, nós temos estudado, a partir desse mês de setembro, as parábolas de Jesus. Jesus Cristo contou muitas parábolas. Jesus Cristo falou através delas. E a parábola é um tipo de literatura muito especial, onde que a parábola é retirada de uma história rotineira, de uma história que acontece sempre. Nós vimos Jesus Cristo contar parábolas sobre um homem que saiu para semear. Nós vimos Jesus Cristo contando parábolas sobre um filho que resolveu partir e viver a vida do jeito que ele queria. Nós vimos Jesus Cristo contar uma parábola sobre uma pessoa que ajudou a outra depois de um assalto. Então são histórias, são acontecimentos que eram comuns na vida das pessoas. E essas histórias comuns servem de ilustração, servem de metáfora para verdades mais profundas que Jesus Cristo quis contar lá no passado. E esse desejo também hoje, de nos ensinar, de nos mostrar, de fazer com que eu e você possamos parar e refletir sobre a nossa vida
como tem sido o nosso estilo de vida e sobre as verdades eternas. Tem sido muito enriquecedor para nós. E eu espero que seja para você também, que tenha acompanhado o nosso programa, o programa Semeando para a Vida Eterna. Hoje eu queria meditar num texto com você que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, onde Jesus Cristo contou essa parábola dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Nós vemos aqui Jesus Cristo contando uma história para as pessoas que estavam ao seu redor. E se nós formos isolar essa história, nós corremos um sério risco. Nós precisamos ver o que estava acontecendo no momento em que Jesus Cristo conta essa história. Jesus Cristo sempre andou com seus discípulos, no mínimo os 12, mas havia mais que eram do seu círculo mais íntimo, e muitas outras pessoas também viviam ao redor dele. Jesus Cristo foi um grande líder, Jesus Cristo foi um grande professor, Jesus Cristo foi um grande mestre, mas Jesus Cristo, além de tudo isso, ele era um Messias. Ele era aquele que foi prometido por Deus, que seria enviado para salvar o povo de Deus. Aquele que viria ser um profeta para falar a vontade de Deus. Aquele que iria mostrar para as pessoas o que Deus queria para a vida deles. E Jesus Cristo veio como veio como aquele que será o Rei dos Seis. No momento que ele estava aqui conosco, ele não era mais o Rei dos Seis, ele deixou a sua glória. Mas Jesus Cristo sempre foi a segunda pessoa da Trindade. E havia pessoas que estavam ao redor dele que uns queriam crer no Evangelho, outros não. Uns queriam aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, outros não. Uns viam a Jesus Cristo como um grande mestre, mas o viam com restrição. E Jesus Cristo conta essa parábola para mostrar que o reino de Deus, a salvação, é muito importante. É sobre isso que nós vamos meditar hoje, nesse único versículo. Jesus Cristo começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, a primeira verdade que Jesus Cristo fala é que o reino dos céus, a salvação, é um tesouro. Porque às vezes a gente acaba deixando isso de lado, porque a gente ouve tanto a palavra Jesus te ama, que a gente não entende muito bem mais o que é o amor de Deus, o porquê Deus teve que nos amar. O amor de Deus é alguma coisa fascinante, é alguma coisa maravilhosa, é alguma coisa que a gente não consegue entender. Porque na realidade eu e você vivíamos longe de Deus. Sem Jesus Cristo nós vivíamos longe de Deus. Sem Jesus Cristo praticamente nós éramos inimigos de Deus. Nós não gostamos muito de falar sobre isso, mas é assim que nós éramos. Inimigos, às vezes não declarados, mas de verdade inimigos. Fazíamos aquilo que nós queríamos, agíamos do jeito que nós pensávamos que era certo, fazíamos as coisas sem se preocupar com Deus, vivíamos conforme dava na nossa telha. Talvez você já viveu desse jeito em alguma fase da sua vida. Eu já vivi. Eu já experimentei isso. E eu vi que isso não preenchia a minha vida. Agostinho fala que Agostinho foi um dos pais da igreja, aceito tanto por católicos como evangélicos, e ele fala que dentro da nossa alma há um buraco que somente Deus pode preencher. Esse buraco é do formato certinho e da profundidade certinha que só Deus pode preencher na nossa vida.
E Jesus Cristo fala sobre isso. O reino de Deus dos céus é um tesouro. O reino dos céus não é partido político, o reino dos céus não é sermos prósperos aqui, o reino dos céus não é nós termos uma vida boa aqui, o reino dos céus não é nós termos saúde. Porque essas coisas aí, vamos dizer a verdade, se nós trabalharmos muito e tivermos um bom emprego, nós conseguimos parte disso. Talvez não a saúde, mas a gente consegue prolongar um pouco a nossa vida e consegue pagar um pouco as nossas contas e as contas dos médicos. Então não é isso. O reino dos céus é a gente entender que agora, através de Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo, eu e você temos comunhão com Deus. Temos vida com Deus e podemos estar ao lado dele. Que eu e você agora não somos mais deste mundo, mas eu e você agora somos cidadãos dos céus. A Bíblia fala que quem crê em Jesus Cristo não é mais desse mundo, se torna um peregrino nesse mundo. Quem crê em Jesus Cristo agora é filho de Deus e herdeiro de Deus. Quem crê em Jesus Cristo agora é cidadão dos céus. Então, Jesus Cristo fala para aquelas pessoas dizendo o seguinte: olha, o reino dos céus é um tesouro. Muitas vezes a gente se esquece disso e para e pensa e fala assim, que Deus, quem que é Deus? Deus é uma invenção dos homens. Ou a gente fala assim, Deus está sempre à disposição, então uma hora eu vou buscá-lo. Ou a gente fala assim, Deus é tão inacessível que eu nunca tive uma experiência com ele. Mas a Bíblia fala que se nós buscarmos a Deus, nós o encontramos. A Bíblia fala que se nós de coração humilde reconhecemos que precisamos dele, ele ouve a nossa oração e nos atende. Mas há uma segunda verdade que ele fala aqui, que o reino dos céus, Jesus Cristo é a salvação que ele dá, é um tesouro que estava escondido. Muitas vezes a gente pensa que todas as pessoas sabem que Jesus Cristo é o Messias. Mas na realidade, para muitas pessoas, Jesus Cristo foi simplesmente um homem. Para muitas pessoas, Jesus Cristo foi simplesmente uma pessoa qualquer. Para muitas pessoas, ainda ousam dizer Jesus Cristo é um charlatão. Mas a Bíblia não fala isso. Para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, é Filho de Deus, para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador, há esperança. E Jesus Cristo conta a história de um homem que achou um tesouro. Era comum naquela época as pessoas trocarem mercadorias por ouro e esconderem seu ouro em terrenos. Era comum isso. Naquela época não existia o papel moeda, não existia banco, naquela época não existia nada disso. E diz aqui a parábola que esse homem foi e procurou e encontrou um tesouro escondido. Ele viu que aquele tesouro lá era muito importante. Talvez fosse o mais importante e maior que ele já ganhou. E ele fala assim, eu encontrei alguma coisa que vale muito. Vou deixar tudo que eu tenho. Quando a Bíblia fala que quando nós encontramos a Jesus Cristo e reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro Salvador, quando a gente reconhece que a salvação vem através dele, que nós precisamos dela, que nós precisamos do seu perdão, que nós precisamos da sua presença na nossa vida, que nós precisamos da sua graça na nossa vida, a palavra de Deus diz para mim e para você que Deus aceita essa oração. E nós começamos a deixar de lado tudo que antes valia para nós. O apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem tão linda lá em Filipenses. Ele diz que, por causa do conhecimento de Cristo, ele considerou tudo aquilo que ele tinha antes como refúgio, como coisa sem valor. E o que ele tinha antes não era pouco.
Ele era um judeu, ele era um religioso dentro dos judeus, ele tinha prestígio ali, ele era considerado. Todas as pessoas amavam a Paulo, mas de repente ele deixa tudo por causa do Evangelho. Nós vemos também um homem, um coletor de impostos que tinha muito dinheiro, às vezes até roubando, dizendo que quando ele conheceu a Cristo, quando ele entendeu o valor de Jesus Cristo, ele deixou tudo de lado e falou assim: se eu roubei alguém, eu vou restituir em dobro. Se eu enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Esse foi Zaqueu. A Bíblia fala que quando nós conhecemos a Cristo, nós entendemos que todas as outras coisas que antes pareciam preencher o nosso vazio, aquele jeito de vivermos cada um do seu jeito e buscarmos a felicidade em algumas coisas, ficam para trás, porque nada disso vale. Mas aqui diz ainda, a parábola continua. Foi, vendeu tudo o que tinha, se alegrou e comprou aquele terreno. Quando a gente entende que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, nós precisamos valorizar isso e entender. Ele deve ser o centro da nossa vida agora. Não mais outras coisas qualquer. O mais importante agora é vivermos para Cristo. Isso significa então que eu não vou mais trabalhar, que eu não vou mais ter lazer, isso significa que eu não vou mais estudar, isso significa que eu não vou mais votar. Estamos há 2 semanas da eleição? Não. Isso significa que o mais importante para você é Deus. E você vai entender que essas coisas que até a família, que antes podiam tomar o lugar de Deus, virarem ídolos no nosso coração, deixam de ser ídolos no nosso coração. E nós colocamos Deus como centro da nossa vida. Nós colocamos Jesus Cristo como a parte mais importante da nossa vida. E a partir daí, tudo muda. A partir daí, tudo se transforma. Porque a gente começa a ver e perceber que Deus é mais importante do que tudo isso. Que Jesus Cristo vale mais do que tudo isso. Eu queria, já partindo para o final dessa meditação de hoje, eu queria convidar você a pensar sobre algumas coisas. Queria pensar com você, primeiro, você já entendeu que Jesus Cristo é importante na sua vida? Você já reconheceu que Jesus Cristo é o Salvador? Você já reconheceu que Jesus Cristo foi enviado por Deus para morrer na cruz do Calvário por você e para te dar a vida eterna? Se você ainda não reconheceu isso, eu quero te convidar hoje para pensar sobre isso. E você querer estudar mais a palavra de Deus e querer conhecer mais sobre Jesus Cristo. Quero te convidar para você estar lá conosco na Igreja Presbiteriana de Lages e ouvir mais de Jesus Cristo. Porque sem isso, não tem como a vida ter valor e não tem como você ser feliz. As outras coisas são felicidades passageiras. A gente conta uma piada, fica feliz naquele momento e logo depois se esquece daquela piada. A gente dá um abraço no amigo, fica feliz 10, 15 minutos, 20 minutos, talvez até o dia seguinte, mas logo depois já se esqueceu daquele abraço de amigo. Às vezes a gente tem um dia feliz na nossa família, e ainda bem, porque família é bênção de Deus. Mas a gente sabe que nem todo momento vai ser feliz na nossa família. Mas com Jesus Cristo, nós podemos ser um amigo que nunca nos desampara. Com Jesus Cristo, nós podemos ser um pastor que nos conduz pelos pastos verdejantes. Com Jesus Cristo, nós podemos beber da água da vida. E podemos ter felicidade e satisfação eterna. Segunda coisa que eu quero meditar com você é: se você já crê em Jesus Cristo, você tem dado devido valor a Jesus Cristo? Considerado Ele maior e melhor do que todas as outras coisas? Ou você simplesmente tem deixado isso de lado? Ou para você, o teu tempo com Deus, orando, buscando a palavra, meditando,
indo à igreja, tendo comunhão com os irmãos, evangelizando, discipulando, é simplesmente uma coisa que já perdeu sentido. Se você está nessa fase, eu quero dizer para você, meu amigo que está aí me vendo, meu irmão, é hora de você voltar para trás e repensar a sua vida. Repensar aquilo que você tem feito. Jesus Cristo não é simplesmente um homem qualquer. E Jesus Cristo não é para nós valorizarmos somente um momento. Jesus Cristo é para nós valorizarmos e cuidarmos dele sempre. Quero convidar você a fazer isso, meu amigo, minha amiga. Quero te convidar agora também para nós orarmos e buscarmos a Deus juntos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Nós vimos nessa parábola, através do próprio Salvador, nosso Salvador, Jesus Cristo, teu Filho amado, dizendo sobre o valor do reino do céu, sobre o valor da salvação, sobre o valor de ter amizade contigo e ser um filho teu, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor abra o entendimento das pessoas que estão me vendo, que o Senhor as guarde e que elas possam valorizar cada vez mais a Jesus Cristo, Pai Santo. Se há pessoas que estão vendo que ainda não te conhecem, que o Senhor as converta, que o Senhor trabalhe no coração delas e que elas creiam em Jesus, Pai. Queremos também te implorar, Senhor Deus, que o Senhor cuide da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, Pai. Que o Senhor providencie, Pai Santo, emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai Santo, daquelas pessoas que estão doentes e esteja curando conforme a tua vontade. Que o Senhor, Pai Santo, cuide da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, fazendo com que a violência diminua, Pai Santo. Que o Senhor, Pai Santo, dirija os passos dos governantes, Pai Santo, e eles aprendam a te temer e não usar o teu povo para se eleger, Pai. Abençoa-os, Pai Santo, guarde-os. Faz isto, Pai, a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você a estar junto conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, culto, e logo depois a escola dominical, termina às 11 horas, e depois à noite, nas 19 horas. Você é nosso convidado na Rua Falso de Souza, número 353. Que Deus te abençoe. Tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu, sustenta o meu viver, teu amor
Jesus, eu